Hulk vs Thrag, o mais forte que existe, a grande máquina de fúria verde enfrentando o Viltrumita mais poderoso que já existiu. Uma luta pra ficar na história. Mas qual deles vai ser o último a ficar de pé? Hoje vamos analisar isso. Bruce Banner não era para se tornar um monstro. Ele deveria ser um dos homens mais inteligentes da Terra. Banner era um brilhante físico nuclear trabalhando em um teste de bomba gama para as Forças Armadas dos Estados Unidos quando tudo deu errado. Um jovem chamado Rick Jones entrou no local de testes e Banner correu para salvá-lo. A bomba detonou e Banner foi atingido em cheio pela explosão de radiação gama. Mas em vez de morrer, Bruce mudou. A radiação reescreveu todo o seu corpo em nível biológico. Sempre que seu estresse aumenta ou sua raiva explode, Bruce Banner se transforma em algo completamente diferente, o incrível Hulk. E o Hulk não é apenas forte, ele é uma máquina ambulante de destruição movida à raiva. Porque a maior vantagem do Hulk é na verdade muito simples. Quanto mais bravo ele fica, mais forte ele fica. Sua força não é fixa, ela aumenta. Quanto mais tempo a luta dura e quanto mais furioso o Hulk fica, mais poderoso ele se torna. Alguns personagens da Marvel até sugeriram que o poder do Hulk realmente não tem um limite superior mensurável, ele só continua aumentando. Por isso o Hulk tem feitos de força totalmente absurdos. Houve momentos em que apenas seus passos causavam tremores que ameaçavam devastar regiões inteiras dos Estados Unidos. Ele manteve juntas as placas tectônicas de um planeta para impedir que ele se despedaçasse. Em uma luta, um confronto entre Hulk gerou força suficiente para destruir um pequeno planeta. Ele destruiu asteroides maiores que a Terra e trocou golpes com seres capazes de ameaçar universos inteiros. Não é só força bruta para erguer peso, não. Os socos do Hulk são basicamente desastres naturais. Seus ataques já provocaram terremotos sentidos a centenas de milhas de distância e ondas de choque capazes de destruir grandes estruturas. Quando o Hulk perde o controle de verdade, campos de batalha inteiros começam a desmoronar ao redor dele. O que realmente torna o Hulk assustador é que sua força não se aplica apenas a coisas físicas. Às vezes, ela se aplica a coisas que nem deveriam ser possíveis de socar. Há momentos em que o poder bruto do Hulk quebrou conceitos abstratos e barreiras metafísicas. Ele já atravessou a socos paredes dimensionais e barreiras entre realidades. Ele abriu caminho destruindo distorções do espaço-tempo, quebrou campos de força feitos para conter seres de nível cósmico e até rachou construções feitas de pura energia ou matéria conceitual. Há até um momento em que o Hulk literalmente atravessa o espaço-tempo a socos, forçando sua passagem por uma dimensão selada apenas com força bruta. Sem magia, sem tecnologia, só raiva e músculo. E isso parece ridículo, mas esse é justamente o ponto com o Hulk. Quanto mais bravo ele fica, mais as regras normais da física deixam de se aplicar a ele. Espaço, tempo, energia, eventualmente tudo isso vira só mais uma coisa que o Hulk pode destruir. É por isso que, às vezes, os personagens da Marvel descrevem o Hulk menos como um super-herói e mais como uma força da natureza. Porque quando a fúria do Hulk atinge um certo nível, a própria realidade começa a ter dificuldade para acompanhá-lo. Mas força é apenas uma parte da equação. O Hulk também é absurdamente resistente. Ele sobreviveu a explosões nucleares a queima-roupa. Já foi soterrado por cidades desabando e saiu andando de boa. Ele já foi lançado para o espaço e continuou lutando. Há momentos em que o Hulk suportou a pressão e a energia equivalentes às de uma estrela, e ainda continuou se movendo. Mesmo ataques de alguns dos heróis mais poderosos da Marvel mal conseguem fazê-lo diminuir o ritmo. Se de alguma forma você conseguir machucá-lo seriamente, bem, o Hulk se cura. Seu fator de cura é um dos mais insanos da Marvel. O Hulk já se regenerou de órgãos destruídos, lesões internas massivas e até danos cerebrais graves. Olhos arrancados, eles crescem de novo. Ossos quebrados, eles se regeneram sozinhos. Quanto mais irritado ele fica, mais rápido o corpo dele se recupera, o que torna praticamente impossível derrotá-lo de forma permanente. E isso está ligado a algo mais profundo sobre o Hulk que muita gente não percebe. A radiação gama na Marvel não é apenas um acidente científico aleatório. Na verdade, ela está conectada a uma força cósmica sombria, conhecida como o Um Abaixo de Todos, uma entidade primordial ligada à destruição no lado mais sombrio da própria existência. Os mutantes gama como o Hulk estão ligados a esse poder, quer percebam isso ou não. E é por causa dessa conexão que o Hulk tem algo chamado de Porta Verde. A Porta Verde é basicamente um portal metafísico conectado ao lugar de baixo, o reino do Um Abaixo de Todos.
Quando um mutante Gama morre, sua alma passa por essa porta e acaba voltando, o que significa que o Hulk já voltou da morte várias vezes. Então, mesmo que alguém de alguma forma consiga matá-lo, isso nem sempre é o fim da história. Embora seja visto como brutamontes, o Hulk também é surpreendentemente rápido. Ele já pegou balas de sniper com os dentes, agarrou foguetes em pleno voo e interceptou aeronaves antes que pudessem escapar. Ele já acompanhou personagens como o Thor e o Surfista Prateado, que se movem em velocidades superiores à da luz. E a mobilidade do Hulk também é absurda. Em vez de voar, ele simplesmente salta. Mas esses saltos podem lançá-lo a quilômetros de altura, às vezes até alto o suficiente para escapar completamente da atmosfera da Terra. E tem um dos golpes característicos do Hulk, o Thunderclap. Quando o Hulk bate as mãos uma na outra, ele cria uma onda de choque massiva de ar comprimido que pode lançar inimigos para longe, apagar chamas e enviar ventos com força de furacão pelo campo de batalha. Então, entre sua força aumentando sem limites com a raiva e sua durabilidade insana, regeneração poderosa e até a habilidade de voltar pela Porta Verde, o Hulk não é apenas mais um herói super poderoso. Ele é basicamente um desastre natural ambulante. Quanto mais você luta contra ele, pior fica. Porque o Hulk não fica sem energia. Ele não se acalma no meio de uma batalha. A luta só o deixa mais irritado. A raiva faz o poder dele aumentar cada vez mais. É por isso que tantos heróis e vilões da Marvel chegam à mesma conclusão quando enfrentam ele. Se o Hulk ficar irritado o suficiente, talvez realmente não exista um limite para o quão forte ele pode se tornar. No universo Invencível, não faltam ameaças aterrorizantes em nível galáctico. Omni-Man, Fera de Batalha, Conquista, personagens que podem destruir planetas, cruzar o universo em velocidades superiores à da luz e destruir exércitos inteiros sem suar. E então temos Thrag, que está acima de todos eles. Grão-Regente Thrag, o Veltramita mais forte que já existiu, o governante do império mais poderoso do universo e, sinceramente, um dos personagens mais impressionantes de todos os quadrinhos. Então vamos analisar quem é esse cara, de onde ele veio e exatamente por que ninguém neste universo conseguiu detê-lo. Então, a história de Thrag não começa com algum acidente estranho ou um momento de destino. Não há aranha radioativa, nem um planeta moribundo enviando-o para um novo lar. A origem de Thrag é muito mais deliberada e, sinceramente, muito mais perturbadora do que isso. Ele foi criado para isso. Thrag foi criado pelo Império Viltrumita para ser o mais forte de sua espécie, treinado desde o nascimento em todas as formas de combate, métodos de matar e disciplinas marciais desenvolvidas pelo Império. Enquanto outros Viltrumitas eram poderosos por natureza, Thrag foi projetado para ser algo além disso. O Império olhou para toda a sua raça de super-guerreiros capazes de destruir planetas e disse: precisamos de alguém melhor do que todos esses caras. Então eles o criaram. Então o Império deu a ele o campo de testes perfeito, uma guerra civil. O Império Viltrumita em certo momento se destruiu por dentro, onde a maioria via caos, Thrag via oportunidade. Ele assumiu a liderança, guiou suas forças durante o conflito, esmagou a oposição e saiu do outro lado tendo feito algo notável. Ele não só sobreviveu à guerra, como a usou a seu favor. A Guerra Civil basicamente reduziu a população Viltrumita apenas aos guerreiros mais fortes que conseguiram sobreviver. Cada elo fraco foi eliminado. O que restou foi a força de combate mais poderosa que o universo já viu, e Thrag estava no topo dela. Depois disso, ele governou o Império Viltrum como grande regente por milhares de anos. Não foram décadas, foram milhares de anos. Durante todo esse tempo, ninguém o desafiou seriamente porque ninguém podia. Agora, para entender o quão assustador Thrag é, você primeiro precisa entender o padrão básico dos Viltrumitas. Porque esses caras já operam em um nível que a maioria dos universos fictícios reserva para seus personagens de mais alto escalão. Os Viltrumitas têm o que chamam de átomos inteligentes, essencialmente átomos energizados codificados diretamente em seu DNA que lhes dão força sobre-humana, velocidade, voo e quase invulnerabilidade, e não é pouca coisa. Viltrumitas de alto nível são verdadeiros destruidores de planetas. Já vimos Omni-Man, Invencível e Tedds atravessarem fisicamente o planeta Viltrum, que é 2 vezes maior que a Terra, e racharem-no ao meio com seus corpos. Este é o nível mínimo com que lidamos. Thrag está acima desse nível. Thrag passou pelos pesos pesados do universo Invencível como se estivesse marcando uma lista.
Ele arrancou a cabeça de Tétis, partiu Omni-Man ao meio, partiu o Invencível ao meio e dominou os dois ao mesmo tempo quando lutaram juntos contra ele. Ele matou Oliver com um único soco. Ele dominou Dinossauros, o cara que consegue enfrentar Invencível, sem nem ser realmente testado. E tem o Fera de Batalha, que merece uma menção especial porque o Fera de Batalha é o maior guerreiro do universo, o cara que mata os Viltrumitas por diversão e é temido em toda a galáxia. Thrag lutou contra ele por 4 dias seguidos, 4 dias depois de ser emboscado e ter as entranhas arrancadas antes mesmo da luta começar. Ele perdeu um olho, sofreu golpes capazes de destruir cidades, mas mesmo assim venceu. Mesmo assim, no fim, ele destruiu o Fera de Batalha e se recuperou totalmente em uma semana. Isso não é só força, isso é durabilidade e cura em um nível que sinceramente não deveria ser possível. Em velocidade, todos os Viltramitas conseguem se mover mais rápido que a luz, usando o salto atômico no subespaço. Thrag também está no topo disso. Já registraram Thrag perseguindo uma nave mais rápida que a luz pelo universo, alcançando-a e atravessando-a durante uma luta. Ele é rápido o suficiente para atacar vários oponentes de alto nível ao mesmo tempo e pegar Omni-Man desprevenido de forma consistente. Aqui está o que faz de Thrag mais do que apenas um lutador poderoso. Ele também é realmente inteligente e calculista. Ele não manteve o Império Viltrum unido por milhares de anos apenas batendo forte nas coisas. Ele é um operador político, um pensador estratégico e um verdadeiro crente na supremacia Viltramita. Ele não se vê como um vilão. Ele se vê como o guardião da maior raça que o universo já produziu, fazendo o que for preciso para garantir sua sobrevivência e domínio. É isso que o torna um vilão tão fascinante e perigoso. Ele tem convicção, paciência e um plano. Ele tem o poder bruto para sustentar tudo isso. Quando Omni-Man e Invencível finalmente começam a questionar o domínio dele, começam a revelar o que o Império Viltrumita está realmente fazendo. Thrag não entra em pânico, ele age de forma deliberada e com propósito, ficando um passo à frente na maior parte da luta deles. Ele é, em todos os sentidos da palavra, o chefão final do universo Invencível. Então quem vence? Bem, vamos analisar isso. Agora, aqui está o motivo pelo qual essa luta merece ser discutida de verdade. À primeira vista parece uma disputa simples. Cara grandão e verde contra o grandão Viltramita. Mas, quando você realmente analisa a mecânica dessa luta, existe uma narrativa genuinamente interessante em jogo aqui. Porque Thrag realmente tem um caminho real para vencer essa luta, especialmente no começo. E o Hulk tem uma característica que o torna basicamente impossível de ser finalizado. Essas duas coisas colidindo é o que torna essa luta interessante. Então, vamos lá. Primeiro, dê todo o crédito ao Thrag, ele merece. Thrag é o Viltramita mais forte que já existiu. Ele partiu o Omni-Man ao meio, dominou tanto ele quanto o Invencível ao mesmo tempo, lutou contra o Fera de Batalha por 4 dias seguidos mesmo depois de ter sido eviscerado e venceu. A durabilidade dele é tão extrema que a maioria dos Viltramitas quebra os próprios ossos tentando socá-lo. Dinossauros, um personagem que consegue dominar o Invencível, teve suas garras despedaçadas no peito do Thrag. O fator de cura dele é tão rápido que ele se recuperou completamente da luta contra o Fera de Batalha. Ele perdeu um olho, teve danos no crânio, foi eviscerado, tudo isso em uma única semana, e sobreviveu lutando dentro do sol por um longo período em temperaturas de milhões de graus. Ele é realmente assustador. No universo de Invencível, ele é o topo. Mas a coisa mais importante que Thrag traz para essa luta, o que muda tudo, é a sua velocidade. Thrag se move em velocidades superiores à da luz. Ele atropelou Tétis, Omni-Man e Invencível simultaneamente. Ele é mais rápido do que a maioria dos oponentes que o Hulk já enfrentou, e nessa luta isso faz uma diferença enorme. Aqui está o problema inicial para o Hulk. Thrag é tão rápido que o Hulk realmente não consegue acertá-lo. O Hulk é poderoso, sua força base é em nível planetário. Ele já manteve unidas as placas tectônicas de um planeta maior que a Terra. Ele já destruiu um asteroide 2 vezes maior que a Terra com um soco. Ele já suportou explosões que destroem planetas e as atravessou andando. Ele trocou socos com Thanos nos quadrinhos e também trocou golpes com o Sentinela. Ele é sem dúvida um peso pesado. Mas a velocidade base do Hulk não é mais rápida que a luz. Ele não vai atropelar ninguém no nível em que o Thrag atua.
E a inteligência de combate do Treg é de elite. Milhares de anos de guerra, treinado desde o nascimento em todos os métodos de matar. Sabe explorar uma diferença de velocidade. Então, o início da luta parece assim. Treg está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele ataca de ângulos que o Hulk não acompanha, controla a distância, golpeia forte o bastante para causar dano e recua antes do contra-ataque. Para a maioria dos personagens, é assim que a luta termina. Você não pode vencer o que não consegue alcançar. Mas o Hulk não é como a maioria dos personagens. É aqui que a luta fica interessante. Treg causa dano ao Hulk não significa vencer a luta. Isso só torna o Hulk mais perigoso. Essa é a mecânica central que muda completamente a equação. Quanto mais irritado o Hulk fica, mais forte ele se torna, sem um limite superior confirmado. Cada golpe que Treg acerta, cada dor que ele causa, cada momento em que o Hulk fica frustrado e não consegue acertar um golpe limpo, tudo isso alimenta diretamente o aumento do poder do Hulk. A força do Hulk aumenta conforme sua raiva e o combate prolongado, de uma forma que nenhuma velocidade superior à da luz pode superar indefinidamente. E Treg não consegue nocautear o Hulk. Esse é o outro lado do problema. O Hulk já resistiu a explosões que destroem planetas. Ele já teve buracos enormes perfurados no torso, em Hulk contra o mundo, e continuou lutando enquanto se regenerava em tempo real. Ele sobreviveu a forças equivalentes a milhares de armas nucleares. A força física de Treg no início dessa luta está firmemente no nível planetário, o mesmo nível dos impactos que o Hulk já aguentou sem cair. Ele pode ferir o Hulk, ele não consegue derrotá-lo. Treg está em uma situação em que, a cada minuto na luta, tudo piora para ele. Sua velocidade garante que acerte golpes. Esses golpes deixam o Hulk ainda mais irritado. Quando o Hulk se irrita mais, ele fica mais forte. Em algum momento, e não demora muito em uma luta tão intensa assim, o poder do Hulk começa a ultrapassar limites que a durabilidade do Treg não foi feita para aguentar. O Hulk não precisa igualar a velocidade do Treg para vencer. Ele só precisa ser perigoso o suficiente para que até mesmo o Treg, ao receber golpes de raspão, já tenha problemas. À medida que o Hulk fica mais forte, esse limite é alcançado. Já vimos o Hulk bater tão forte que abalou continentes, se equiparar ao Sentinela sem que ele se segurasse e igualar a energia de seres de nível universal. No seu auge, o Hulk já lutou e derrotou o Thanos nos quadrinhos. Um personagem que resiste a buracos negros, ignora os ataques do surfista prateado e supera o Thor. O feito mais impressionante de Treg em durabilidade é sobreviver dentro do sol lutando com o fera de batalha, mesmo eviscerado. Esses feitos são incríveis, mas a durabilidade do Hulk inclui absorver explosões que destroem planetas, resistir a forças de milhares de sóis e se curar de qualquer coisa. A diferença de durabilidade faz com que, quando o Hulk acertar, e ele vai, já que Treg precisa ficar perto para lutar, o impacto será muito maior do que tudo que Treg já enfrentou. E há também o fator psicológico. Treg é inteligente, disciplinado e calculista, mas ele nunca realmente lutou contra algo com essa característica antes. No universo Invencível, a resposta para como derrotar Treg é que não podemos, não em 1 contra 1. Ele nunca lutou contra um oponente que fica mais perigoso com o tempo. Esse é um problema totalmente alienígena para ele, sem trocadilhos. O instinto dele de continuar pressionando e causando dano está jogando contra ele. Treg consegue se manter bem nos primeiros rounds. A velocidade dele permite ditar o ritmo da luta, causar dano e evitar contra-ataques do Hulk de um jeito que derrotaria a maioria dos adversários. Mas a luta não termina aí, porque o Hulk não cai com golpes em nível planetário, e cada golpe em nível planetário o deixa mais forte. A velocidade de Treg só adia o inevitável, sem alterar o resultado. Quanto mais tempo isso durar, mais distante o Hulk fica do Treg. E quando o Hulk começar a acertar com toda a sua fúria no nível máximo, a durabilidade do Treg, por mais impressionante que seja no universo Invencível, simplesmente não foi feita para o que está por vir. Treg é o ser mais poderoso do seu universo. O universo do Hulk tem Thanos, o Sentinela, Massacre, entidades abstratas que fazem os planetas parecerem pequenos. E o Hulk ainda é o mais forte que existe. O Hulk vence. Não é rápido, e Treg faz ele suar para conseguir, mas o Hulk vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa aqui, com certeza. Talvez você tenha assistido até o fim do vídeo, isso é incrível.
Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Nos vemos então, vejo vocês na próxima vez.